Você quer saber como eu começaria a estudar para o concurso do Banco do Brasil se eu estivesse começando a estudar hoje completamente do zero? Será que eu começaria por conhecimentos bancários? Será que eu estudaria todas as matérias ao mesmo tempo? Será que eu deixaria a redação para depois ou será que existe uma forma mais estratégica de começar? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente o que eu faria no meu primeiro mês de preparação para o concurso do Banco do Brasil. Quais matérias eu colocaria em primeiro lugar no meu cronograma e qual erro eu vejo muita gente cometendo no começo dos estudos. E olha só, esse erro pode fazer você estudar muito, cansar muito e mesmo assim não chegar competitivo no dia da prova. Olá, eu sou a Pri e eu te ajudo a mudar de vida através dos estudos para concursos públicos, principalmente quem quer conquistar estabilidade, melhorar de vida e ter uma oportunidade real através do serviço público. E aqui no canal eu vou te ajudar a entender melhor sobre o concurso do Banco do Brasil de uma forma simples, estratégica e possível também, mesmo que você esteja começando agora. E antes de começar, deixa eu te fazer um convite rápido. Eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita sobre o Banco do Brasil, para te mostrar de forma mais prática como começar a estudar do jeito certo. O link para confirmar sua presença nessa aula vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então assiste esse vídeo agora, depois clica no link para já garantir a sua presença, entrar no grupo do WhatsApp, porque até o dia da aula eu também vou mandar muitas orientações, materiais, já estou mandando áudio, vídeos, a gente vai conversando até a aula especial. Então agora vamos ao que interessa. Se eu tivesse começado hoje do zero para estudar para o concurso do Banco do Brasil, a primeira coisa que eu não faria seria sair estudando qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é um erro muito comum, porque a pessoa vê que vai ter o concurso do banco, fica animada, já abre aqui internet, YouTube, começa a pesquisar, baixar um monte de material, entra em vários grupos, pega apostila, PDF. Gente, é uma loucura e começa a estudar sem saber exatamente o que está fazendo. E aí o que acontece? Você pode até estudar, até passar horas vendo aula, você sente que você está se esforçando, mas não está estudando com estratégia. E para um concurso grande, nacional, como o do Banco do Brasil, não basta ser esforçado. É claro que o esforço importa, mas esforço precisa estar direcionado para o que realmente pode aumentar a sua nota. Eu falo isso com propriedade, porque eu já cometi muito esse erro e quando eu estudava dessa forma, era só reprovação que eu recebia. Porque no fim das contas, o que vai colocar o seu nome lá na lista dos aprovados não é estudar tudo de uma vez, estudar muito. É estudar o que precisa, na ordem certa, com constância e estratégia. E tomando como base a última prova do Banco do Brasil, nós temos uma prova com várias disciplinas e também temos redação. E aqui já entra o primeiro ponto que muita gente ignora, a redação. Muita gente pensa assim, primeiro eu vou estudar as matérias da prova objetiva e depois, quando estiver mais perto da prova, eu vejo a redação. E eu não faria isso. Se eu começasse hoje do zero, desde o primeiro dia, eu já ia colocar redação no meu cronograma de estudos. Sabe por quê? Não adianta você ir muito bem na prova objetiva se você não atingir a nota mínima exigida na redação. A redação, ela não é uma parte que você vai tratar ali como um detalhe, porque ela é eliminatória. Ela não te classifica ali na lista, mas ela pode te eliminar. Então, se a redação vale de 0 a 100 pontos e o candidato tira uma nota menor que a mínima exigida, que são 70 pontos, você já está fora, mesmo que tenha gabaritado a prova objetiva. Eu sei que você pode estar pensando, nossa, tem que fazer 70 pontos, né, na redação. Parece muita coisa, mas não é impossível. Na verdade, quando você entende a estrutura, que eu até falo para os meus alunos, é uma receita de bolo, que é só você seguir aquilo que não tem erro, você vai treinar do jeito certo e aprende o que a banca espera de você na prova. Da redação, ela fica muito mais fácil e muito mais possível. Daí depois, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo falando só sobre a redação para a prova do Banco do Brasil. Daí vocês podem comentar aqui embaixo, Pri, eu quero o vídeo da redação, que eu já sei, e daí eu gravo para vocês. Então a primeira coisa que eu colocaria no meu estudo, redação. Mas calma, isso não significa que eu ficaria ali horas e horas por dia escrevendo redação.
No começo, eu faria o básico bem feito, que é começar entendendo a estrutura de uma boa redação, a introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois, eu estudaria como organizar as ideias, como defender um ponto de vista, já que esse é o tema central aí da redação dissertativa argumentativa. E aos poucos eu começaria a treinar, porque a redação ela é prática. Por isso que ela precisa que você comece ela logo no início dos seus estudos, porque você pode até no início já aprender como fazer a redação para a prova do Banco do Brasil. Mas o que vai fazer você ir muito bem lá no dia da prova, sem passar apuros, é a prática. Então, por isso, tem que ir treinando ali muitas redações. E a redação ela já estaria então no meu cronograma logo na primeira semana. Além da redação, eu também começaria com língua portuguesa. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Português pode não ser a disciplina que mais vale pontos na prova do Banco do Brasil, mas ela é fundamental. Por quê? Português não vai te ajudar só nas questões de língua portuguesa, né? Você vai ter um auxílio na prova inteira se você tiver uma boa base nessa disciplina. Então você vai interpretar melhor as questões, entender melhor os enunciados. Daí você consegue perceber que a questão, o que a questão está pedindo, né? E melhora também o desempenho em todas as outras disciplinas. Muita gente erra a questão porque não porque não sabia o conteúdo, mas porque leu rápido demais, não conseguiu interpretar do jeito certo, confundiu a alternativa, não entendeu exatamente o comando da questão. E isso no Banco do Brasil pode custar caro. Então, se eu estivesse começando hoje, eu não deixaria português para depois. Eu começaria com português desde o início, porque é uma matéria de base, ela sustenta o seu desempenho na prova toda. Depois de redação e português, eu incluiria mais 2 disciplinas desse meu primeiro mês aí de estudos, lógico, tudo estrategicamente organizado. Porque aqui está um ponto muito importante. Eu não começaria estudando todas as disciplinas ao mesmo tempo, tá? Eu começaria aí com poucas, mas bem escolhidas. Então, no meu primeiro mês, eu colocaria redação, português, vendas e negociação e informática. Por quê? Vendas, negociação e informática são disciplinas que têm um peso muito relevante na prova e também têm um conteúdo extenso. Ou seja, não são só matérias que você vai deixar para ver ali de última hora, não vai dar certo. Elas precisam de tempo. Informática, por exemplo, muita gente acha que é simples. Eu sei usar o celular, o computador, a internet, mas informática de concurso não é só saber mexer. Ela cobra conceitos, ferramentas, detalhes, seguranças, programas e termos técnicos. E vendas e negociação também não é uma matéria para estudar de qualquer jeito. Ela exige compreensão, memorização e muito treino de questões. Então, se eu estivesse começando hoje, eu escolheria mais essas 2 matérias, porque elas têm potencial de aumentar muito a minha nota e porque eu preciso de tempo ali para amadurecer esse conteúdo. Então, no meu primeiro mês, eu não tentaria abraçar o mundo. Eu faria um começo estratégico. Eu estudaria redação, português, vendas e negociação e informática. Essas seriam as minhas prioridades. Daí talvez você esteja pensando, mas Pri, e as outras disciplinas, né? Já que são 8 no total, mais a redação. Calma, que as outras disciplinas, elas também são importantes, mas nem todas precisam entrar com a mesma intensidade logo no começo. Algumas matérias, elas têm conteúdos mais curtos, mais objetivos, que você pode encaixar depois nos seus estudos e não vai chegar completamente zerado lá no dia da prova, tá? Agora, matérias mais extensas, mais relevantes e que exigem uma construção de base, eu não deixaria para o final. Essa é a diferença entre estudar muito e estudar com estratégia. O aluno que estuda sem estratégia quer ver tudo ao mesmo tempo. Agora, aquele que estuda com estratégia, ele entende o que vai precisar vir primeiro e também o que precisa mais tempo e pode entrar depois. Agora, deixa eu te falar um erro que muita gente comete. Eu já estou aqui ajudando vocês a estudar para concurso há 6 anos, então eu sempre vejo se repetindo. Que é assim, a pessoa pensa, então eu tenho que começar por conhecimentos bancários, já que esse é um concurso bancário, né? E eu entendo até esse pensamento, ele parece lógico. Só que é um concurso de banco, então você acha que conhecimentos bancários é o principal. Só que eu não começaria por aí,
Porque conhecimentos bancários não é que não é importante, é uma disciplina importante. O problema é que essa disciplina tem um conteúdo muito extenso e se você começar a se aprofundar demais no conteúdo, pode acontecer uma coisa muito perigosa. Você vai gastar tempo, muita energia, vai ficar cansado, vai sentir que estudou muito, mas você não vai avançar nas disciplinas que mais podem fazer diferença na sua nota. Daí, no dia da prova, mesmo que você vai muito bem em conhecimentos bancários, pode até gabaritar, não vai ser o suficiente para te aprovar, para te colocar ali dentro das vagas. Porque o concurso não é você saber de uma matéria só. O concurso, ele é a pontuação final, é uma estratégia de prova, é uma distribuição de energia, saber onde colocar mais força. Então, se eu estivesse começando hoje, eu não ignoraria conhecimentos bancários, mas eu também não deixaria essa matéria dominar o meu estudo logo no início. Eu começaria pelas matérias que eu falei, que tem o maior peso, né? Português, vendas e negociação e informática, que na verdade o que a gente precisa é de pontinho na nossa nota. Depois, com uma base ali mais organizada, eu encaixaria conhecimentos bancários com certeza e as demais disciplinas no meu cronograma. E aqui entra uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que além de você ser um bom concurseiro, além de você estudar, ter disciplina, você precisa ser, sabe o quê? Estrategista. Porque estudar para concurso não é só abrir uma apostila e ler do início até o fim. Estudar para concurso é entender a prova, entender a banca, entender o peso das disciplinas, saber o que você deve priorizar, saber quando aprofundar e quando não aprofundar, saber quando assistir aula, quando fazer questão, quando você vai revisar, quando você vai treinar a redação. E depois, né? Foi depois que eu entendi tudo isso que a minha vida no concurso mudou, como eu falei para vocês, né? Eu já fui aprovada em 4 concursos em poucos meses, sendo um deles em primeiro lugar. E isso só aconteceu quando eu parei de estudar muito, de qualquer jeito, com muita intensidade, e comecei a aliar um método, uma estratégia que os meus alunos já estão cansados aí de seguir e de saber. E é isso que eu quero que você entenda também. Não vence quem estuda tudo com muita intensidade, de forma desesperada e desorganizada. Vence quem estuda com clareza. Então, olha só, resumindo. Se eu começasse hoje do zero para estudar para o concurso do Banco do Brasil, eu faria assim. Primeiro que eu não ia esperar sair o edital, porque depois é uma correria, não dá tempo de ver tudo isso e vai ter gente na minha frente, com certeza. Segundo, eu começaria a redação desde o primeiro dia, porque ela é eliminatória e pode tirar o candidato da disputa. Terceiro, eu estudaria português desde o início, porque português melhora a interpretação e ajuda na prova inteira. Quarto, eu colocaria vendas e negociação e informática logo no primeiro mês, porque são disciplinas importantes, extensas e precisa de tempo. Quinto, eu não começaria me aprofundando de conhecimentos bancários. Mesmo um concurso aí de banco, né? Mas essa matéria ela é muito extensa, pode consumir tempo demais se você não tiver estratégia. E sexto, eu montaria um cronograma possível, que eu consiga cumprir na vida real. Não adianta fazer um cronograma lindo, perfeito, todo organizadinho, com 5 horas de estudos por dia, se você não consegue manter. Esse papel aí não vai te ajudar a ser aprovado na prova. É melhor começar com 1 hora bem feita, todos os dias, e com um plano ali possível de você seguir e não desistir logo na primeira semana. O segredo é começar possível, né? E começar certo também. Sabe o que eu quero saber de você agora? Você está começando do zero para o concurso do Banco do Brasil ou você já estudou antes e acabou parando? Comenta aqui embaixo, me conta e comenta também qual vídeo você quer que eu grave para vocês aqui, explicando mais sobre a redação, o que cai mais na prova, sobre os pontos, né, da disciplina, que eu vou ler aqui todos os comentários, vou responder vocês e já planejar os próximos vídeos. E se você quer começar a estudar para o concurso do Banco do Brasil com mais direção, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita sobre o Banco do Brasil. Nessa aula eu vou te mostrar com mais detalhes como começar a estudar de fato, quais matérias priorizar, como organizar o seu cronograma e como evitar vários erros que muita gente perde tempo antes mesmo do edital sair. Muita gente também tem me perguntado lá no Instagram, por aqui também, sobre o meu curso, a minha mentoria do Banco do Brasil.
E nesse dia, né, eu vou falar para vocês sobre as matrículas que elas vão abrir. Eu vou apresentar todos os detalhes, só para quem estiver comigo ao vivo nessa aula do dia 25. Então, para confirmar a sua presença, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Você vai se cadastrar, confirmar a sua presença e entrar no grupo do WhatsApp Eu Serei Bancário em 2026. O nome do grupo já é para atrair energia positiva aqui. E até o dia da aula, eu vou mandando para vocês orientações, materiais, avisos, conteúdos importantes por lá, tá? Para você já ir se preparando junto comigo. Então não deixa para depois, aproveita agora, já clica aqui no link da descrição e marca aí a sua presença. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o like e se inscreve no canal para você poder receber os próximos. E se quiser ativar o sininho, vai chegar uma notificação aí para você quando eu postar um vídeo novo e encaminha ele para quem você conhece que vai estudar para o Banco do Brasil também. Um beijo e até o próximo vídeo.